Meu nome é Thiago e vou comentar um pouquinho sobre esse experimento do FET sobre o efeito fotoelétrico. Bom, nesse experimento aqui nós temos as seguintes aparelhagens aqui. Nós temos duas hastes cilíndricas dentro de um isso invólucro aqui, que eu vou explicar o que contém nele mais para frente do vídeo. Uma tensão, uma diferença de dp, que está representada pela essa pilha. Aqui um contador de corrente. Aqui nós podemos ver a emissão de luz, né? E nós podemos ver aqui o aspecto de ondas de luz. Nós temos aqui os materiais que a gente pode estar alterando nessas duas barras aqui, dentre sódio, níquel, cobre, platina, cálcio e magnésio. Podemos mostrar aqui pra gente mais para frente o elétron mais energizado. Temos a corrente por tensão, corrente por intensidade da luz e energia do elétron por frequência de luz. Mas anteriormente eu vou dar uma explicadinha, contextualizar o efeito fotoelétrico, né? O modelo ondulatório das radiações eletromagnéticas. A luz, né, é a radiação eletromagnética ela é mais conhecida. Dentre outras, né, temos a luz vermelha, o micro-ondas, ultravioleta. No estudo de ondulatória, né, a gente vê que essas radiações ela têm comportamento de ondas. Elas sofrem refração e difração, né? Tal comportamento ele teve seus estudos aprofundados pelas equações de Maxwell e pela eletricidade e magnetismo. Para a gente produzir uma onda em uma superfície, basta que a gente faça o quê? Chacoalhemos, né? Por exemplo, um pote. A gente consegue ver a propagação da energia em quantidade de movimento sem arrastar a matéria. Isso é onda. No caso de uma onda elétrica, seja necessário de qualquer aquilo, seja necessário, né, de chacoalhar aquilo que gera o campo elétrico, né? Uma carga elétrica, um elétron ou um próton, ou quando a gente faz isso, a gente provoca uma variação do campo elétrico que existe no espaço ao qual se propaga com uma velocidade de mais ou menos 300 milhões de metros por segundo. O experimento, né, desse aqui do efeito fotoelétrico, ele quebrou um pouquinho do paradigma da ondulatória das radiações eletromagnéticas, né? Essas radiações elas se comportam como ondas enquanto se propagam, mas ao interagir com a matéria, a teoria ondulatória não consegue explicar o que acontece. A gente vai mostrar por aqui nesse experimento. Imagine uma placa de ferro, né? Na Terra, na teoria do mar de elétrons, o último elétron, né, que é aquele da última camada, que é o mais instável, né? Ele é chamado de elétron livre, porque ele é para se mover, né? Por todo o mar do elétron. Se a gente fornece energia para ele, ele pode ser arrancado. Consequentemente, a gente vai estar ionizando a placa. Bom, o efeito fotoelétrico é o efeito observado quando a gente insere um pouquinho de radiação eletromagnética numa placa, que nesse caso são essas placas aqui, nesse experimento. Isso faz com que os elétrons se excitem, né, e ejetem com o tempo. Esses elétrons ejetados, eles costumam ser chamados de fotoelétrons. Bom, nesse experimento aqui, como eu já tinha dito anteriormente, nós encontramos aqui um recipiente transparente, que são esses aqui, em alto vácuo, né? Pois para os elétrons se movimentar, tem que estar em vácuo, não pode ter colisão entre outras matérias que estão lá dentro. Bom, a gente tem duas placas aqui, certo? Duas placas. Uma que recebe a radiação da onda eletromagnética, que é essa aqui que está sendo apontada, que vão incidir com a placa. Essas radiações arrancam o elétron dessa placa aqui, vai estar arrancando o elétron dessa, e esses elétrons arrancados eles vão ser chamados de fotoelétricos, né? E logo eles são os elétrons em direção a outra placa, eles vão para essa placa aqui, que vão receber o elétron ejetado, os fotoelétrons, né? Aqui a gente tem um amperímetro, que mede a corrente, são as medidas dos elétrons que são deslocados aqui, que a gente vai conseguir medir. Vai haver uma passagem de corrente para ajudar a reposição dos elétrons. A gente faz um gerador de tensão, né, para ajudar. Porque quando os elétrons vão passar por aqui, eles vão passar nessa corrente, para a gente poder estar, entre aspas, ajudando, a gente vai ter que dar uma alterada na DDP, na tensão.
E também pode ser utilizado para frear os elétrons, tá? Se, por exemplo, o elétron que saiu dessa placa veio aqui com uma tal energia, está muito mais energizado, tem mais corrente, a gente pode estar reduzindo bem, entre aspas, né, a velocidade dessa corrente se a gente diminuir aqui a tensão, deixar a tensão negativa, por exemplo. A tensão negativa, né, a gente vai estar alterando só a direção, né? Existem várias circunstâncias no experimento que a gente pode inverter a polaridade, né, para estudar o comportamento dos elétrons. Então vamos iniciar aqui. Aqui a intensidade está zero, a gente vai emitir, vamos botar aqui, ó, 50%. Nesse comprimento de onda de 355 nanômetros, a gente consegue ver que, ó, os elétrons passando, estão sendo excitados, os fotoelétrons estão passando para outra camada aqui. Nesse exato momento, a gente tem uma corrente elétrica, vai estar passando energia aqui. A gente consegue ver pelo amperímetro que tem aqui o valor. E a gente pode estar aumentando, ó, o DDP. Tá vendo que a corrente aqui não se altera, né? Ó, não se altera. Mas o que acontece? Na hora que ela passar aqui, ela vai sofrer alteração de velocidade. Agora, se a gente diminuir, a gente vai estar invertendo, né, o sinal da tensão, a gente vai estar, entre aspas, freando os elétrons, porque eles vão passar nessa corrente, eles vão ter diminuído aqui a sua velocidade, e na hora que excitarem novamente, eles vão estar mais devagarzinho. Bom, aqui a gente consegue ver alguns gráficos, né, que esse experimento nos fornece. Esse aqui, ó, corrente por tensão da bateria. Nós podemos ver, se a gente alterar, por exemplo, alterar a intensidade, vai estar alterando, né, esse gráfico, ele vai estar aumentando no sentido vertical. Aqui, ó, na corrente pela intensidade da luz também sofre alteração. E na energia do elétron, na frequência, não houve alteração. A não ser que a gente altere outros alvos, né, outros materiais. Então vamos lá. Vou estar aumentando aqui para zinco, por exemplo. Tá vendo como que o gráfico já alterou, né? Não está mais saindo aqui elétron. A gente pode estar aumentando a intensidade e variando um pouquinho do comprimento da onda, tá vendo? Nesse comprimento aqui ele já consegue excitar os elétrons pertencentes a esse material de zinco que está nessa placa, excitando os elétrons, fazendo esse transporte dele. Se a gente aumentar, por exemplo, o comprimento de onda, ó, deixando no ultravermelho, aqui no visível mais ou menos, nem ultravioleta, infravermelho, perdão. A gente consegue reparar que não excita os elétrons, não tem a intensidade, né, necessária para estar excitando esses elétrons mais fora do mar de elétrons, né, como eu tinha explicado anteriormente. Nós podemos ver em outros materiais, praticamente, né, todos os materiais que a gente está mostrando aqui, eles vão estar variando dentre esses comprimentos de onda. Se a gente passar para cá, ó, vão ser praticamente bem pouquinho os materiais que vão conseguir interagir ao menos alguma coisa, entendeu? Então, ó, o sódio consegue. De resto, bem pouco. Podemos ver que através dessa medição aqui do comprimento, ela pode estar sim alterando esses efeitos. Obrigado pela atenção, e esse experimento é só. A gente consegue estar fazendo outras atividades, né, em sala de aula, utilizando esses experimentos, né, desde a sua conclusão, montagem de gráficos, né, e compreender melhor um pouquinho desse efeito do efeito fotoelétrico, né, dessa dualidade da luz, né, desde ser uma onda até uma forma de pacotes, né, entre aspas.